onde nós vemos a Tua presença, Senhor. Nós podemos sentir a Tua presença, Pai. É tão bom, Senhor, é o melhor lugar de estar, Senhor. E nós declaramos que Tu és o nosso Rei, que Tu és o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e não existe mais ninguém, Senhor, a quem nós queremos prestar culto, queremos adorar, Senhor. Tu és o nosso bem maior e nós Te escolhemos e queremos Te escolher novamente, Senhor, para todos os dias da nossa vida. Senhor, abençoe esse tempo de estudo na Tua Palavra e abre a nossa mente, Senhor, abre os nossos corações, os nossos ouvidos, Senhor, que nada nos distraia, Senhor, mas que o nosso foco esteja em Ti, Senhor, que a nossa visão seja somente o Senhor Jesus na nossa frente, onde os nossos olhos olham, Senhor, que nós vejamos o Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, você pode dar um abraço à pessoa do teu lado. Amém. Sejam bem-vindos novamente. Para aqueles que chegaram agora, glória a Deus por esses cultos agora durante a semana, para que a gente possa abastecer durante a semana e receber forças, né? E que a gente realmente não viva só de quarta para domingo, de domingo para quarta, mas a nossa vida é totalmente devota, né? Devota e dedicada a Deus. Então é todo dia que nos adoramos a Deus e vivemos para Ele. Bom, quem aqui sabe que livro a gente vai estudar hoje à noite? Levítico, isso mesmo. Quem veio hoje à noite para estudar Levítico? com vontade mesmo. Amém. Hoje a gente só não vai entrar no texto ainda, eu vou dar uma introdução para o livro, porque a gente tem que ver o panorama, né, onde se encontra esse livro, qual é o propósito que Deus tem para nos dar esse livro. E cada um que já fez um plano de leitura, né, da Bíblia, que já leu ou tentou ler, né, Gênesis, Êxodo, etc., né, repara rapidamente que Levítico não é tão fácil, né, de ler, só de ler e entender, porque é um livro que se precisa estudar mesmo para entender todas as profundezas que Deus quer nos mostrar através desse livro. Eu confesso que até, né, na preparação de, né, ler o livro de uma vez só, não consegui, porque é realmente muito pesado só para ler. Você precisa estudar essa palavra, é isso que a gente vai fazer em toda quarta-feira, né? Então, não perca também as quartas-feiras, porque é essa sequência que a gente vai dar no livro de Levítico. Então, vamos estudar, né, e cavar para essas joias que Deus colocou, né, nessa palavra, nesse livro de Levítico. Bom, para começar, eu quero dar um panorama rápido, assim, para poder entender onde esse livro se encaixa. A gente sabe que, né, no Antigo Testamento se trata da aliança com o povo de Israel. E a gente lembra talvez de Gênesis, que o pecado entrou no mundo, né, através de Adão e Eva. O pecado entrou no mundo, eles foram expulsos do paraíso e, né, houve a promessa de um Redentor, um Messias, o Cristo, né, o ungido que ia tirar o pecado do mundo e perdoar a humanidade. E Adão e Eva, né, logo esperavam que o primeiro filho, né, seria esse Redentor. Não foi. O que ele fez? Né, matou o próprio irmão. Então a gente vê que a partir desse ponto que o pecado entrou no mundo, só foi decaindo, né, a depravação do homem cada vez pior.
E cada vez que o homem tentou acertar a si mesmo, né, só ficou pior. E a gente vê que Deus até precisava entrar, né, com um sacrifício já no jardim de Éden, né, para poder né, tirar essa culpa do homem e para poder estabelecer uma aliança com o homem. Mas em Gênesis a gente vê a depravação do homem. O pecado entrou no mundo. Agora, em Êxodo, a gente vê que o povo de Israel está no Egito, né? Está em escravidão e passou 400 anos em escravidão, debaixo do jugo de Faraó, dos egípcios, né? Mas a gente também vê essa grande verdade da salvação, da redenção do povo de Israel, porque eles foram tirados do Egito, né? Numa só noite, na noite de Páscoa, que cada família, né, do povo de Israel matou um cordeiro, né, passou o sangue na porta, e o anjo passou e né, poupou o povo de Israel e os primogênitos. E através de uma sequência de vários milagres, né, e até essa Páscoa tirou o povo de Israel, né, abriu o mar vermelho, o povo atravessou, né, com os pés, sem molhar os pés, e foi com grande glória e milagres que eles foram tirados da escravidão do Egito. E Deus então levou eles aonde? Ao Monte Sinai, né, ao monte onde Deus chamou Moisés, né? O povo até ficou com medo de subir ao monte, porque Deus estava lá para se revelar. E aí entregou a lei a Moisés e estabeleceu essa aliança no Monte Sinai. E somente 15 capítulos dessa lei que nós vemos em Êxodo se tratam de um lugar muito especial. 15 desses 20 capítulos da lei se tratam sobre o tabernáculo. O tabernáculo onde Deus iria se manifestar, ia falar com o seu povo, o lugar que ele escolheu. E no final de Êxodo, vocês podem ler em casa os últimos versículos, nós vemos que o tabernáculo está pronto, está totalmente construído, né? Tudo está dentro, todos os utensílios sagrados, e os sacerdotes estão prontos, né, para servir. E uma nuvem, né, cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de tal forma que ninguém podia entrar. O Senhor entrou nesse tabernáculo e a glória dele encheu o tabernáculo. Então nós nos encontramos aqui neste ponto. O povo está, né, ao redor desse tabernáculo, no acampamento. Moisés, né, foi levado por Deus para ser o líder desse povo. Também é o autor desse livro de Levítico, como de todo o Pentateuco, né, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento Moisés escreveu. E agora, depois da redenção, da salvação do povo, nós vemos aqui em Levítico a consagração e a separação desse povo. É realmente uma preparação que Deus precisa fazer com eles, antes de poder entrar na terra prometida, que Deus já tinha, né, prometido. Vocês vão chegar lá. E nós podemos ler agora somente o primeiro versículo, Levítico 1, versículo 1. E nós vemos onde Moisés está. E onde Deus chama Moisés. Versículo 1. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Então nós estamos aqui, ainda no Monte Sinai, né, onde eles fizeram um acampamento, estabeleceram lá o tabernáculo, e do tabernáculo onde Deus, né, encheu com a glória, ele chama Moisés para dar ordens para ele, para dar os próximos passos. E o livro de Levítico somente passa um mês. Se passa um mês no Monte Sinai, lá na planície, né, no Monte Sinai. É somente um mês. Eles passaram um tempo de um ano inteiro, né, começando em Êxodo, né, chegaram lá no Monte Sinai. Moisés subiu, recebeu a lei,
ele desceu, eles ficaram lá. E somente em Números, capítulo 10, eles vão, né, empacotar as coisas, né, e levar tudo para continuar essa jornada. Mas o livro de Levítico é somente um mês lá no Monte Sinai. E Deus tem preparado esse tempo muito especial para eles, que é como se fosse uma conferência bíblica para o povo de Israel, né? Agora que Deus tirou eles com grandes milagres e glórias, eles precisam descansar, eles precisam esperar em Deus, eles precisam ouvir Deus e ser preparados para esses próximos passos que Deus quer para eles. Então é como se fosse uma conferência bíblica lá no Monte Sinai. E Deus quer mostrar para eles como viver. Agora que eles entraram nessa aliança com Deus através da lei do Monte Sinai, como eles podem viver nessa nova aliança, como eles podem andar com Deus. E por isso é um livro tão importante para nós, que muitas vezes é tão negligenciado, porque é difícil de ler e tudo, mas precisa se estudar, como eu falei. Mas é para nós que queremos andar com Deus, que já fomos salvos, já fomos tirados do Egito, já fomos tirados do jugo de Satanás, e Satanás não tem mais poder sobre as nossas vidas, e agora nós queremos andar com Deus, queremos saber como viver uma vida que agrada a Deus. Exatamente esse ponto onde o povo de Israel se encontra. E é interessante, alguém falou uma vez que Deus tirou o povo de Israel numa só noite do Egito, mas ele precisava de 40 anos para tirar o Egito do povo de Israel. O que isso quer dizer? Eles estavam cheios do entendimento, das ideias, né, do Egito. Eles estavam cheios do mundo, né? E quando nós somos salvos, nós ainda temos muitos conceitos errados, nós temos muitas ideias que não são de acordo com a palavra de Deus, mas ainda são do Egito, são do mundo. Imagina, 400 anos que eles passaram lá no Egito. Isso mudou o jeito de viver, né? Até que o povo de Israel sempre foi um povo forte, né? Seguindo as tradições e tudo, né? Se identificando com esse passado. Mas ainda assim afeta, quando você está no mundo, né? Rodeado com as coisas do mundo, isso afeta muito a nossa mente, né? O nosso modo de pensar. Então precisava de 40 anos para tirar esse modo de pensar, né, do mundo, o Egito, do povo de Deus. E por isso Deus precisava dar a lei que nós temos em Levítico. Somente tem 2 narrações, né? Somente 2 partes, que é história mesmo. O resto é legislação, né? São leis. E 3 pontos só para falar sobre o lei, porque nós precisamos entender qual é o nosso, né, como a gente pode ver a lei. O que a lei quer dizer para nós? Primeiro, a lei foi um presente de Deus para o povo de Israel. Foi um presente de Deus que eles precisavam ouvir essas coisas, porque por causa de 3 relacionamentos que o povo de Israel tinha. Primeiro, o relacionamento com Deus, que é sempre o mais importante nas nossas vidas e no povo de Israel também. A adoração desse Deus. Eles precisavam saber, depois de 400 anos de paganismo, né, dessas coisas ao redor deles, eles precisavam saber como eu posso me achegar a esse Deus, como eu posso adorar esse Deus, como eu posso ter um relacionamento com esse Deus. É isso que nós também precisamos entender, e vamos, através do estudo desse livro, como eu posso me achegar a esse Deus perfeito. O segundo, relacionamento com os outros. Como eu posso me relacionar aos outros, né? Deus fala, né, ame o seu próximo como a si mesmo. Como eu posso fazer isso? Como isso era possível, né, nesse acampamento com milhões de pessoas, né, num espaço pequeno? Como eu posso ter um relacionamento com as outras pessoas da comunidade que agrada a Deus, né? Não para que eu me sinta bem e eu estou bem, o resto nem me importa, não, mas viver com todos. E em terceiro lugar, a lei foi um presente de Deus para mostrar o relacionamento com os outros povos, porque eles foram tirados do Egito e eles estavam indo para Canaã.
E os canaanitas eram tão ruins como ou até pior do que os egípcios. E Deus precisava preparar eles para como se relacionar com esses povos. E Deus estabeleceu muitos limites, né? Na verdade, nem se relacione com esses povos, porque eles vão te influenciar de uma forma ruim. Então, essas leis, na verdade, são a essência de Israel. Quem Israel é? E para nós, a essência dessa lei é de Deus, para nós falar quem Deus quer que nós sejamos. Como Deus queria que o homem fosse. Como Ele planejou o homem para ser. E essas leis, né, ainda hoje em dia, fazem muita parte da cultura do povo de Israel, né? Umas razões por qual essa lei foi dada. Primeiro foi um manual. Foi simplesmente um manual de instruções. Primeiro para os sacerdotes, mas para o povo inteiro. Para que eles poderiam viver uma vida que agrada a Deus. Como nós temos o desejo de viver uma vida que agrada a Deus. Então nós precisamos ter um manual. Isso é o nosso manual. E Levítico vai ser o livro que vai ser o nosso manual nessas quartas-feiras. Para poder discernir a mente de Deus, os desejos de Deus para nós. Mas uma outra razão muito importante é que, né, depois de receber a lei lá de cima do Monte Sinai, Moisés desceu, né, pregou para o povo, eles começaram a viver, né, tentar viver essa lei, mas logo eles descobriram que essa lei é impossível de viver. Aquilo que a lei pedia era impossível de cumprir perfeitamente. E a gente sabe, para nós, hoje também a lei é impossível de cumprir essa lei. Então, o que a gente faz? A gente errou, a gente pecou contra Deus, a gente quebrou a lei. O que a gente faz? O que eles iam fazer? E Deus mostra através da lei que é possível ter comunhão com Deus. Você quebrou a lei, mas eu te dou essas leis, esses sacrifícios, esses rituais para poder ter comunhão comigo novamente. Tem um modo, é possível. Uma outra coisa que nós vemos são muitas leis sobre higiene, né, saneamento e tudo isso, né, animais impuros, animais puros e pureza do acampamento, tudo isso. E a gente precisa entender que para essa época foi muito importante. Imagina você vai para fazer um piquenique, né, lá fora por 40 anos. Você vai abrir o teu isopor, né, e colocar coisas para 40 anos. Bom, você tem que planejar bem, né? O que estraga rápido, o que vai ser ruim para comer, né? Não vou querer piriri, né? Diarreia nesse piquenique. Então Deus ele mostra para o povo de Israel, olha, é isso que vocês precisam para passar, né, até para poder chegar na terra prometida, né? São esses os animais que vocês vão querer comer e outros não. E a última razão pela lei também são as práticas pagãs que eles iam encontrar, né? Ser confrontados com essas práticas que eram horríveis, né? Uma imoralidade sexual terrível do Egito e mais ainda na terra que estava na frente deles. Então eles estavam saindo, né, de uma terra já cheia de imoralidade sexual, de rituais pagãos que eram terríveis, né, até chegar a sacrificar os próprios filhos. E o povo lá na frente, né, ia fazer a mesma coisa. Então eles precisavam, né, dessa lei para poder saber como eu vou me relacionar com esses povos. E é até bom, né, entender isso. Nós que fomos tirados do Egito, né, nós estamos ainda no mundo. Nós ainda temos contato com esse mundo e muitas vezes com rituais, né, com coisas absurdas. E essa é, por exemplo, uma coisa por qual nós nunca mandamos um missionário logo depois de se converter, né? Porque ele foi tirado do Egito, né? Depois a gente vai mandar ele para um lugar que possa ser até mais, né, mais terrível. Mas por isso o povo aqui, um missionário precisa de tempo na palavra, precisa de, né, como o povo aqui, um mês, né? Quando alguém chega aqui, se converte, né, precisa passar um tempo primeiro ouvindo a palavra. Depois que a gente
ou Deus mande ele para um lugar distante, né, que é cheio de espiritismo, cheio de coisas terríveis, né? Então tem esse tempo de preparação. Mas como que é para nós? Cada um de nós já se perguntou isso numa outra hora na nossa caminhada com Deus. O que essa lei quer dizer para mim? O que eu tenho a ver com essa lei? Primeiro, a lei foi a aliança com o povo de Israel, né? Foi a aliança do Antigo Testamento. É importante para nós lembrarmos que essa aliança não é nossa aliança. Nós temos uma outra aliança. A nossa aliança foi feita por Jesus na cruz. Então, nem todas essas leis se aplicam a nós. E como a gente pode saber quais são as leis que se aplicam, quais as leis que não se aplicam a nós hoje em dia? É bem fácil. Muitas leis que nós vamos ler não são repetidas no Novo Testamento. Jesus não fala delas, nem as epístolas falam delas. Então essas leis, que são principalmente as leis civis, né, as leis que falam sobre a higiene, essas coisas que falam dos sacrifícios que as pessoas precisavam ofertar, não se aplicam mais a nós. Mas tem outras leis, né, por exemplo, os 10 mandamentos, né, e tudo que se repete novamente no Novo Testamento. Então essas leis, sim, se aplicam à nossa vida e nós precisamos prestar muita atenção. Mas através das outras leis que não se aplicam a nós, tem muitas verdades espirituais, princípios que ainda são importantes para nós. Então, em tudo, né, ainda que nem tudo se aplique para nós, é a palavra de Deus para nós. Levítico é importante para nós e nós precisamos dar ouvidos, porque é a palavra de Deus. O título desse livro, né, Levítico, simplesmente quer dizer pertencente aos levitas. Pertencente aos levitas. Então, esses levitas, vocês talvez lembrem que eram uma tribo, né? Uma tribo das 12 de Israel, a tribo de Levi. E Deus separou essa tribo de Levi para servir a Ele, né? Para servir no tabernáculo, para servir o povo e principalmente uma família, a família de Arão. Dentro dessa tribo de Levi, a família de Arão era escolhida por Deus para ser os sacerdotes. Sacerdotes para sacrificar esses sacrifícios, né, pelo povo, para poder representar Deus diante do povo e o povo diante de Deus. E para nós é importante lembrarmos que nós também somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Abre comigo em 1 Pedro 2, versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9. Versículo 9, nos lembra que vocês, porém, são geração eleita. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós crentes, nós que aceitamos Jesus, somos sacerdócio real. Então não é só o pastor, não são só os presbíteros, mas cada um de nós. É importante lembrarmos disso, que cada um de nós tem o chamado de ser sacerdote. Faz parte do sacerdócio real de Deus. E, como eu falei, o sacerdote, ele representava o povo, né, diante de Deus. E como nós fazemos isso? Intercedendo pelo povo. Apresentar o povo diante de Deus. E você realmente reivindicando esse chamado que você tem como sacerdote, você tem clamado pelas pessoas ao seu redor, com intercessão mesmo, com súplicas diante de Deus. Apresentar essas pessoas que ainda estão sob o jugo de Satanás, talvez as pessoas da sua família, você tem colocado essas pessoas diante de Deus, diante do trono da graça. Isso é ser sacerdote de Deus. E, por outro lado, como eu falei, é também representar Deus diante do mundo. Então, o mundo olha para nós e quer ver Deus, quer ver o caráter de Deus. E se a gente não apresentar esse caráter de Deus, eles não vão ter como
ver quem Deus é, como Deus é, que Ele é gracioso, que Ele é misericordioso e que Ele é santo. Então isso era o chamado da nação de Israel, representar Deus diante de todos os outros povos na terra. E agora você pode abrir comigo em Levítico 20, versículo 26. É o versículo chave desse livro. 20, 26. É um dos versículos chaves. Que nos mostra o tema principal do livro. Capítulo 20, versículo 26. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. Eu os separei dentre os povos para serem meus. Vamos ler mais uma vez. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. Eu os separei dentre os povos para serem meus. Então nós vemos aqui o caráter de Deus, a santidade. Deus é santo. E para ser sacerdote, a gente precisa representar Deus como Deus santo. Mas interessante aqui que Deus fala: vocês serão santos. Vocês serão santos. Então, isso é além de uma ordem, é até uma promessa, é uma afirmação: vocês serão santos. É igual esse ditado, né? Tal pai, tal filho, né? Por exemplo, eu olho no espelho, né, e vejo que o cabelo tá fugindo, né, na minha cabeça. Eu olho para os outros irmãos aqui, está acontecendo a mesma coisa. E é natural, né? Mas o meu pai olha para mim e fala, né, você será careca como eu sou careca. E o nosso pai, ele olha para nós e fala: você será santo como eu sou santo. E não é um conforto para nós, né? É além, muito mais além do que falar seja santo, né? Não, você será santo como eu sou santo. Tal pai, tal filho. Não somos os filhos dele, então somos santos porque ele mora em nós, ele habita em nós. Somos santos diante de Deus e podemos mostrar que Deus é santo diante do mundo como sacerdotes. Então, também chegamos no nosso tema principal do livro, santidade. Mais do que 150 vezes o Moisés, como autor, ele coloca essa palavra santidade no original, nesse texto. E quando a gente pensa em santidade, é engraçado, porque hoje em dia, né, santidade no meio cristão, ou até o mundo falando, não é muito atraente, né? Quem quer ser o mais santo, né? Quem quer ser santo? Geralmente é um xingamento, né? Ah, olha o santinho, né? Quer ser mais santo do que os outros. E geralmente, né, é visto assim uma pessoa estranha, né? Uma pessoa meio irritada, assim, quer ser santo, né? Quer se separar dos outros, né? Muitas vezes é isso mesmo, né? Ah, olha, ele quer ser mais santo do que os outros. Mas a raiz da palavra nos dá uma ideia totalmente diferente. E Deus não quer que a gente veja a santidade dessa forma. A raiz da palavra fala de ser inteiro, completo. Fala de uma vida onde nada falta. É totalmente inteiro. E quando a gente pensa em santidade, a gente precisa pensar no exemplo de Jesus. E Jesus, nesse sentido, era totalmente completo. Não faltava nada na personalidade dele. Não faltava nada na vida dele. Ele era totalmente inteiro, completo. Tudo que Deus já sonhava e desejava de um homem. E um equilíbrio total na personalidade, né? Ele podia se irritar com as pessoas que estavam vendendo, né, as coisas no templo e estavam, né, praticamente roubando o povo. Mas no mesmo tempo ele podia, né, abraçar uma criança e levantar essa criança no colo. Ele era o leão, né, da tribo de Judá, forte e poderoso, e ao mesmo tempo o cordeiro, né, manso. Então em Jesus a gente vê a santidade total. Ele era completo, inteiro.
E é isso que Deus quer fazer de nós, homens santos, inteiros, mulheres santas, completas, totalmente, não falta nada. E por isso a Bíblia fala também desse termo, a beleza da santidade. Porque muitas vezes no olho do mundo, nos nossos olhos, não tem muita beleza em santidade. Mas muitas vezes a palavra fala, vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então, a beleza em santidade, beleza é bonita, santidade é bonita, há beleza nisso. Então, para nós, é importante lembrarmos que um privilégio não é ser chato, né? Não é ser aquele irritante, mas ser santo é um privilégio, ser separado, ser diferente do mundo. E a gente vai ser diferente do mundo. Você será santo como eu sou santo. E é muito mais interno do que externo. Muitas vezes as pessoas pensam da santidade como algo externo, né? A roupa que eu uso, as palavras que eu falo, a minha linguagem é mais educada, é só né, João Ferreira, né? Só essa versão. Não tem nada a ver com coisas externas, mas tem a ver com o meu coração, tem a ver com as minhas atitudes, tem a ver com o meu relacionamento, né, íntimo com Deus. Ali vai ter santidade e depois vai ter integridade, né? Eu vou ser inteiro, ser quem eu sou de verdade, sem fingir, sem máscaras. Isso é ser santo, ser inteiro como Jesus, completo. E a gente vê que não é somente uma coisa que a gente poderia ser se a gente quiser um dia ser santo, mas é uma necessidade. Deus quer que a gente seja um povo santo. Abre comigo em 2 Coríntios 7:1. E a gente vê que é uma necessidade de ser santo. Segunda Coríntios 7, versículo 1. Fala assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, é deixar de fazer umas coisas, né? Deixar do mundo, né, contaminar a gente e nos aperfeiçoando na santidade, no temor de Deus. Vamos abrir em Hebreus 12, versículo 14. Santidade é uma necessidade para nós, para o povo de Deus. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, santidade é totalmente precisa, né? É uma necessidade para nós. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. E 1 Pedro 1, versículo 15 a 16. 1 Pedro 1, 15 a 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. É exatamente do livro de Levítico que Pedro, né, está citando isso. Então, é uma necessidade para nós. Quando hoje em dia muitos cristãos vivem como se não fossem cristãos de verdade, né? Muitos proclamam, né, professam ser cristãos, mas o mundo se confunde porque estão representando Deus com um caráter diferente. E Deus é santo. E a gente precisa representar Ele como Deus santo. E hoje em dia muitos cristãos estão vivendo igual ao mundo. Se preocupam com as mesmas coisas, têm o mesmo medo e o mesmo pavor, né, das coisas, entram em pânico quando tem algumas circunstâncias que surgem inesperadas. E nós podemos ver em Mateus 6, 31 a 33, que Jesus também já falou sobre isso.
E é triste quando isso acontece, quando a nossa vida não é diferente do que era antes. Mateus 6, 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, busquem em primeiro lugar essa justiça, a santidade de Deus, porque os pagãos se preocupam com essas coisas. Como que eu vou arrumar dinheiro para pagar essa conta? Como que eu posso sobreviver mais um mês quando eu estou doente e não estou recebendo? Como isso pode acontecer? E é triste quando a nossa vida não é diferente. E muitas vezes é assim: uma pessoa é salva, vai na igreja, né? Ou não sei se é salva, mas né, professa ser cristã e não vive uma vida diferente. Mas a nossa vida, ao nós entregarmos a nossa vida cada vez mais nas mãos de Jesus, vai ser diferente. Não tem como, vai ser diferente cada vez mais. E é nosso privilégio de viver uma vida diferente do que era antes. Uma vida separada a Deus. E uma coisa que nós vamos aprender é que santidade leva à felicidade. Hoje em dia todo mundo está querendo encontrar felicidade. Mas felicidade, em primeiro lugar, só vai levar à dor, à tristeza, à frustração. A felicidade é um produto que vem quando a gente busca santidade em primeiro lugar. Jesus fala: felizes, mais que felizes, abençoados, são aqueles que busquem a justiça, a santidade em primeiro lugar. Então, santidade leva à felicidade. Uma coisa que nós vamos ver em cada capítulo: santidade leva à felicidade. E a importância que nós vemos da santidade e do livro de Levítico é que a ênfase no Novo Testamento, mais de 100 vezes o Novo Testamento tem o livro de Levítico é citado no Novo Testamento. Então a ênfase é muito grande na santidade. Até as crianças pequenininhas do povo de Israel, adivinha qual era o primeiro livro que eles estudavam? Essas crianças, Levítico. Era Levítico. O primeiro livro que as crianças estudavam. Por quê? Porque eles argumentavam assim, para aqueles que são puros, as crianças devem se preocupar com o estudo da pureza, das coisas puras. Então, começaram em Levítico. E mais ainda, para entender a adoração, para entender essa vida da nação de Israel, porque eles já iam crescendo, conhecendo todos os rituais e sabendo que, olha, menino, menina, você faz parte de um povo diferente. Você não é igual aos cananitas e aos jebusitas e todos esses povos. Você não é igual, você pertence a um povo diferente. E não é nada de se ter vergonha. É algo é um privilégio de fazer parte de um povo diferente. Então, assim que essas crianças já aprenderam. Agora, para vocês que estão fazendo anotações, eu vou dar um pequeno esboço, que esse livro de Levítico se separa em 2 partes. Primeiro, os capítulos 1 a 16. 1 a 16, que fala do relacionamento com Deus. Do relacionamento com Deus. Como a gente falou da santidade, que Deus é santo. E essa primeira parte fala como adorar um Deus que é santo. Como esse povo que não é nada santo, como a gente que a gente olha para as nossas vidas, que santidade tem, A gente é cheia de falhas, de erros, de fraquezas. Como um povo assim pode se achegar a um Deus santo? Como um povo assim pode se aproximar a um Deus que é só santo? Isso a primeira parte mostra, o relacionamento com Deus. Capítulos 17 a 27 mostram o relacionamento com os outros.
né, depois de colocar em ordem, né, de acertar o meu relacionamento com Deus, que vertical, depois eu posso pensar no horizontal, como nós ouvimos no domingo. Eu posso pensar, né, e aprender como viver e andar diante de um Deus santo, como viver uma vida santa diante de um Deus santo. Eu posso me relacionar com as outras pessoas, posso realmente ser uma bênção para as outras pessoas, tendo o meu relacionamento vertical em ordem. Então, na primeira parte, né, o relacionamento com Deus, nós vemos sacrifícios, nós vemos várias cerimônias, nós vemos a questão da pureza no acampamento, tudo isso. Na segunda parte, a gente vê as leis morais, né? Como eu posso me relacionar com o meu irmão. A gente vê as festas e tudo isso, né? Que era um tempo grande de alegria, né? De festejar mesmo, de comemorar junto a santidade e o caráter de Deus com as outras pessoas. Umas outras lições para vocês que estão anotando essas coisas, umas outras lições importantes que nós vamos aprender através desse livro é, primeiro, a severidade do pecado. É o fato que o pecado é sério e não se trata né, facilmente assim, sem pensar muito. Não, o pecado é sério. E a gente vê isso em todo o capítulo. O pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. Tem um preço. E muitos animais inocentes morreram, né, para cobrir esse pecado do homem. Então, a severidade do pecado. A segunda lição, mas também a graça de Deus. Porque Deus fala muitas vezes, olha, você vai fazer isso e será perdoado. Eu te dou a minha promessa, a minha palavra. Será perdoado. É possível sim, depois de quebrar a lei, novamente ter comunhão com Deus. E Deus fala, será perdoado. A graça de Deus. Uma terceira coisa, o custo do perdão. Sim, eu posso receber esse perdão de Deus e novamente ter uma comunhão íntima com Ele. Mas haverá um custo. E o custo é o sangue. E a gente vê muito sangue nesse livro, né? Muitas pessoas até chamaram o judaísmo de uma religião sangrenta. E realmente é. Tanto sangue que foi derramado, né? Que foi né, aspergido, né? Como chama, né? No tabernáculo, que foi jogado ao altar, à base do altar. Tanto sangue, né? Esse fedor de sangue, né? Que já secou, né, no ar, tem um custo por esse perdão, e é muito alto. E em último lugar, quarto lugar, o sacrifício de Jesus. É uma lição muito grande para nós através desse livro. Em cada detalhe, a gente vê o sacrifício de Jesus na cruz e como isso mudou tudo. E é tudo uma coisa que olha para frente. E nós chegamos no último ponto hoje, que é como nós podemos interpretar esse livro. Porque, como a gente falou, é difícil ler, é só ler e a gente não entende, mas como a gente pode interpretar esse livro? E a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que são figuras, que são símbolos que apontam a uma realidade que ainda estava a vir, que é em Jesus. E nós já ouvimos isso, que o Antigo Testamento é o Novo Testamento escondido, né? Nós temos o Novo Testamento escondido no Antigo Testamento. E vice-versa, né? No Novo Testamento nós temos o Antigo revelado. Nós entendemos o que o Antigo Testamento quer dizer, todas essas figuras, todos esses símbolos. Por que matar animais inocentes? Por que essa pureza? Por que lavar todas essas partes do corpo? Por que se vestir dessa forma como sacerdote? São todas figuras. E no Novo Testamento nós temos tudo isso revelado. Nós podemos ter um entendimento daquilo que Deus queria mostrar já para o povo de Israel através dessas figuras. Abre comigo em 1 Coríntios 10, versículo 11. Coríntios 10, 11.
Paulo aqui fala dessas figuras. Para que serve o Antigo Testamento para nós, que nós temos uma nova aliança na cruz? 10, versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles, aos israelitas, como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Vemos todos os sinais que o fim do tempo está chegando. Está muito mais perto do que nós achamos. E essas coisas do Antigo Testamento aconteceram para o povo de Israel para ser, o que o texto diz? Como exemplos. Essa palavra no original é typos, né? É tipo. São tipos, são figuras, são símbolos, tipos que aconteceram para o povo de Israel. Para quê? Para nossa advertência, para que nós não façamos os mesmos erros, pisemos na mesma bola, né? Mas para que nós possamos aprender com essas figuras. E é realmente uma ajuda visual. Quando você entra no jardim, né, de infância como criança, você não começa com fórmulas matemáticas que nenhuma criança vai entender, mas a professora vai te dar um livro de quadrinhos, né? Vai te dar umas figuras, né, para poder entender. A primeira Bíblia, né, para as crianças, não tem muito texto, né? Geralmente tem figuras, tem quadrinhos. E foi assim que o povo de Israel precisava aprender. É assim que a gente aprende muito, né? Até quando a gente pega uma Bíblia infantil, né? É muito legal, né? A gente aprende bastante coisa vendo essas figuras. É assim, a gente olha para essas figuras e é uma ajuda visual para ver as coisas espirituais atrás. E todos esses detalhes, vocês nem imaginam, é tão empolgante de ler esses detalhes sobre o sacrifício de Jesus, que nós temos relatado no Novo Testamento. Eles não sabiam, os israelitas, eles faziam em obediência a Deus, mas eles não entenderam tudo isso. Eles sabiam que havia um Messias, um Cristo que ia livrar eles, mas eles não sabiam todos esses detalhes. Mas a gente pode ver esses detalhes, e é mais uma razão, né, para realmente crer sem dúvida que Deus é o autor desse livro, que Deus é o autor da Bíblia, da Palavra de Deus, porque ninguém poderia escrever tantos detalhes sobre a morte de Jesus milhares de anos antes da morte de Jesus. E vamos abrir em Hebreus 10, 1, que nos fala que o Antigo Testamento fala de coisas que estavam por vir. Hebreus 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Até aqui. Então tem uma realidade que o povo de Israel não entendeu, mas tudo foi como uma sombra dos benefícios que nós temos. Glória a Deus, nós temos os benefícios da cruz, nós temos total perdão dos nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. A gente não precisa fazer mais sacrifício de manhã e à noite e fazer sacrifício para toda transgressão que nós cometemos. A gente é livre em Jesus. Glória a Deus por esses benefícios que nós temos. Mas nessa época, os benefícios ainda haviam de vir. E tudo isso veio em Jesus. E muitas pessoas, hoje em dia, cristãos, né, se perdem nesse simbolismo, querem fazer um sacrifício para Deus, né, querem aplicar esses símbolos na vida, quando na verdade são figuras de uma realidade espiritual. Então nós precisamos aprender isso, né? Quais são as coisas que são literalmente para nós, né? Como, por exemplo, os 10 mandamentos, e quais as coisas que nós precisamos entender que são princípios espirituais para nós, que não é pegar um cabrito e matar na minha porta, não. São coisas espirituais. Eu separei uns versículos que falam de vários itens. Por exemplo, o tabernáculo, Hebreus 8, versículo 5. E a gente já está chegando no fim desse estudo. 8, versículo 5.
que fala: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, o tabernáculo foi um modelo, foi uma sombra, né? E o tabernáculo é até uma figura da nossa vida humana, né? Do homem. Como vocês sabem, o tabernáculo foi feito de 3 partes, né? Os átrios, né, de fora, o santo lugar e o santo dos santos. É incrível, né, que Deus, Ele realmente habitou, Ele escolheu habitar no santo dos santos, no meio dos querubins, na Arca da Aliança. Mas para nós, por exemplo, essa figura fala do nosso ser, do ser humano, que também é feito de 3 partes, né, que é do corpo, alma e espírito, que é o átrio, né, a parte de fora, o corpo, o santo lugar, né, a alma e o espírito. E Deus, Ele veio para morar em nós, como Ele desceu para morar no tabernáculo. Não é incrível ter essas figuras, esses princípios espirituais. Hebreus 9, versículo 23 e 26 fala dos sacrifícios. Nove, 23 e 26. Fala assim: portanto era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios de animais, né? Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Então os sacrifícios eram uma figura, né? Um símbolo daquele sacrifício superior que estava por vir de Jesus. Um sacrifício superior, uma vez por todas. Não haveria mais sacrifício. Jesus morreu uma vez por todas por nós, um sacrifício superior. E versículo 26: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então, todos os sacrifícios estavam apontando para o último sacrifício, o sacrifício de si mesmo, de Jesus mesmo. Glória a Deus, o sacrifício para nós. E as festas, que tal as festas? Colossenses 2, 16 a 17. As festas também, vocês sabem, né, tem uma grande importância na vida, né, do povo de Israel, no calendário anual de Israel. Colossenses 2, versículo 16 a 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, em Jesus nós temos essa realidade. Fala até, né, das leis de higiene, né, o que podia comer. E Paulo fala: olha, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, as festas que vocês têm ou não. Olha, tudo é em Jesus, foi cumprido em Jesus. Jesus é o foco. E assim, estudando, né, nas quartas-feiras o livro de Levítico, nós podemos ter grande lucro para ter mais entendimento sobre Jesus, a pessoa e a obra de Jesus na nossa vida e para o mundo inteiro. É maravilhoso ver. Jesus fala sobre isso, João 5, versículo 39. Ele afirma e até nos dá a promessa que nós vamos conhecer mais o nosso Senhor. João 5, versículo 39. Jesus está falando: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Sim, estamos tentando. Porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Temos, com certeza. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, a gente estuda as Escrituras e, glória a Deus, testemunham do respeito de Jesus. A gente vai poder um entendimento maior de quem é Jesus. E por isso é triste quando
os crentes, né, passam por esse livro, passam batido e não estudam esse livro de Levítico, porque é tão rico do entendimento de Jesus. E a gente vai se enriquecer desse entendimento, quem Jesus é para nós. E assim a gente vai poder apreciar mais o nosso Senhor. Então a gente vai poder mais intimidade, mais um relacionamento mais forte com Ele. E vocês talvez lembrem dos discípulos, né, na estrada lá de Emaús, né, que estavam discutindo, né, um com o outro e falando, puxa vida, por que né, tinha que acontecer essas coisas com Jesus, Ele morreu, e agora, né? E agora, o que a gente vai fazer? E de repente, né, Jesus apareceu ao lado deles, estava caminhando com eles, e Jesus falou algo impressionante. Vamos abrir o último versículo em Lucas 24, versículo 25 e 27. E os dois discípulos já estavam meio incrédulos, né? Não esperando muito. Mas Jesus fala em Lucas 24, 25 a 27. Jesus lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, todas as Escrituras falam de quem? Jesus. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso sacrifício diante de Deus. E como Jesus falou, olha, seria maravilhoso, né, estar com esses dois discípulos, né, como terceiro discípulo do lado, e ouvir Jesus expondo, né, todas as Escrituras, mostrando onde Ele aparece em todas as Escrituras. E com certeza, chegando no céu, a gente vai ver cada detalhe, cada ponto e vírgula onde Jesus se encontra nas Escrituras. Mas ele falou, né, ele começou por Moisés e todos os profetas. E nós vamos começar por Moisés, né? Vamos começar em Levítico. E vocês vão poder encontrar Jesus também em todas as outras, né, os outros livros de Moisés, nos profetas, em todas as Escrituras. Mas como escolhemos Levítico, o Senhor Jesus vai se revelar através de Levítico, começando por Moisés, quem sabe depois os profetas, né? Continuando no Antigo Testamento. Ele mesmo vai nos explicar tudo a respeito dele, né? Mostrando Jesus nas Escrituras. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado que Tu estás presente aqui, obrigado que Tu estás presente nas Escrituras, e quando nós lemos a Tua Palavra, somos fortalecidos, Senhor. Quando estudamos a Tua Palavra, somos abastecidos, Senhor, novamente com Teu Espírito, com a Tua força, Senhor.